paz de Deus nos abençoe e nos ajude na tarefa que nos coube na noite de hoje para trabalharmos a questão do matrimônio, do divórcio, da mulher, do homem, de todos nós perante os compromissos assumidos antes de reencarnarmos. Nós vamos trazer alguns dados que nos foram trazidos através de pesquisas pelo IBGE. Entre 1984 e 2006, foram registrados 7 milhões de divórcios, com uma média de 580 divórcios por dia. E segundo essa mesma pesquisa, as mulheres lideraram esses pedidos de divórcio. E, de acordo com as pesquisas feitas atualmente, o que elas alegaram para o pedido do divórcio foram vários fatores. A falta de proximidade entre o casal. O homem, como nós sabemos, é um ser que, no geral, nós não estamos condenando nenhum menino da casa, nenhum homem na população. Nós estamos falando de acordo com as pesquisas, de maneira geral. O homem é mais ligado à visualização, ao sexo. Ele se estimula mais do que a mulher. O clímax da relação conjugal para ele é o sexo. Para a mulher, não. Para a mulher é mais a emoção, é mais o sentimento. É o que vem antes da relação sexual. É aquele olhar nos olhos, é aquela cumplicidade, é a conversa. Tudo isso é o que estimula mais a mulher. Sendo dois seres tão distintos, fisicamente, hormonalmente, o que é que acontece muitas vezes? Há um afastamento quando os dois ainda não têm uma consciência desperta, quando ainda vibram muito no primarismo, quando ainda se deixam envolver muito pelos interesses provisórios, pelos interesses imediatos. Então é uma das causas que fez com que a mulher liderasse esse ranking de pedir o divórcio. O fator financeiro, o gerenciamento do poder aquisitivo do casal. Muitas vezes é o homem que gasta demais, outras vezes a mulher. Não se entendem em relação aos objetivos financeiros que eles têm. A solidão mesmo dentro de um casamento, o isolamento, o afastamento um do outro, vivendo vidas paralelas, mas sendo obrigados a conviver numa mesma casa. Foram alguns dos motivos mais alegados para que houvesse esse pedido, inclusive a violência. A violência também muito grande, hoje em dia a violência contra a mulher já está muito mais evidenciada. Nós temos aí notícias, antigamente a mulher se escondia, a mulher calava, hoje em dia não. Hoje em dia é muito mais fácil ela relatar, ela fazer um BO de que foi agredida, de que foi violada em seus direitos pelo companheiro. Esse é o quadro que nós estamos vendo. Só que nós precisamos analisar este quadro. As pessoas não querem mais casar. As pessoas não querem mais compromissos umas com as outras para não terem o trabalho de conviver juntas, de terem que compreender, de terem que aturar, de terem que suportar uns aos outros.
Está sendo muito fácil descasar hoje em dia. O que é que a doutrina espírita nos fala sobre isto? Isso é um quadro que todos nós estamos vendo, estamos constatando. Ninguém falou, nós estamos observando no nosso dia a dia. Os nossos colegas, os nossos amigos, grande parte descasados ou em vias de se separarem. Muitos casamentos, mesmo o segundo, o terceiro, não duram em função das discórdias que há entre os casais. O que é que a doutrina espírita nos fala sobre isso? E a doutrina espírita pode nos ajudar nos nossos relacionamentos? É sobre isso que nós vamos focar a nossa conversa de hoje à noite. Primeiro nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, não separeis o que Deus juntou. Os Espíritos nos fazem algumas observações que nós pontuamos para conversar com vocês. No item 2, eles nos falam assim: imutável só há o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. O que isto quer dizer? Deus usa desta ferramenta, deste instrumento que se chama a união dos sexos através do casamento, para fazer com que os seres renasçam. Foi assim que todos nós nascemos. Através do sexo, através do casamento, um homem e uma mulher se uniram e permitiram que um corpo fosse formado. Dessa forma que nós pudéssemos nos ligar a este corpo em formação e reencarnarmos. Este é o processo que nós vemos, é o processo físico. Mas nós não podemos esquecer que antes desse processo físico, antes de reencarnarmos, houve no plano espiritual toda uma preparação. Espíritos responsáveis pelos processos reencarnatórios planejaram, organizaram a família através do qual nós viríamos, reunindo os espíritos com os quais tínhamos algumas dificuldades ou algumas simpatias, para que fosse feito aqui na Terra essa reunião. Esse é o compromisso no plano espiritual da família. Reunir os seres que são afins e também aqueles com os quais nós trazemos dificuldades do passado. Nascendo então no papel de pai e mãe e filho e irmãos, reunidos no mesmo núcleo familiar. Já dá o que pensar para nós. Nós, antes de abrirmos a nossa boca para reclamarmos qualquer coisa de alguém que está junto conosco na família, nós precisaríamos parar e refletir à luz daquilo que a doutrina nos ensina. Se este ser está junto conosco, algum motivo, algum objetivo tem. Mas os espíritos continuam. Na união dos sexos, a par da lei divina material comum a todos os seres vivos, porque o sexo está presente na relação dos animais também. Está presente em todas as relações dos seres vivos. Mas existe outra lei divina, imutável.
como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei do amor. Quis Deus que os seres se reunissem não só para copular, não só para o sexo, não só para fazer filhos como os animais que têm os seus filhos, a partir do momento que os filhos conseguem caminhar sozinhos, eles dão as costas e vão criar dos outros que estão sendo gestados. Quis Deus que houvesse a lei do amor, gerenciando todo esse processo da família. Então, um homem e uma mulher não vão se unir apenas para o sexo. Eles vão se unir através do amor, com o objetivo de formar este compromisso e de, através deles, gerarem os filhos que vão precisar deste amor para serem educados, para terem uma vida saudável física e emocionalmente e para crescerem espíritos com uma certa educação moral. Acontece que, mesmo com estas leis garantindo o casamento, e os espíritos dizem que existem essas leis com um propósito, as leis que presidem o casamento, o matrimônio, existem com um propósito. O que aconteceria se não houvessem mais o matrimônio, o casamento? Pergunta Allan Kardec lá no Livro dos Espíritos. Os espíritos voltariam à situação dos animais, que se encontrariam para o sexo e sairiam sem maiores responsabilidades perante a prole. Nós não podemos esquecer que a vida aqui na Terra é diretamente influenciada pela vida no plano espiritual. Nós não podemos esquecer que estamos vivendo um momento único do processo de transformação da Terra. Nós não estamos vivendo numa vida qualquer, em um momento qualquer. Nós estamos numa fase de transição. E que esta fase de transição se caracteriza por muitos distúrbios, por muitas interferências. E que a espiritualidade inferior tenta dissolver, atrapalhar todas as reuniões que são geridas pelo amor, todas as reuniões onde as pessoas se dão bem. Elas procuram a espiritualidade inferior perturbar e desfazer o casamento. Existe um livro de Manuel Filomeno de Miranda, através da mediunidade de Divaldo Franco, chamado Trilhas da Libertação. Os livros de Manuel Filomeno de Miranda são maravilhosos para todos nós que temos os nossos processos de desordem, de desequilíbrio espiritual, processos obsessivos, processos de mágoa, de tristeza, de angústias, de aflições. Estes livros, eles nos contam tantas histórias que acontecem no plano espiritual, que nos faz ficarmos mais vigilantes em relação às nossas atitudes aqui na Terra enquanto encarnados. Neste livro Trilhas da Libertação, Manuel Filomeno de Miranda, ele vai com um grupo trabalhar em benefício dos participantes de uma casa espírita que estão sofrendo um assédio espiritual tremendo. E conta-nos o orientador desse grupo que existia no mundo espiritual um determinado grupo
de espíritos inferiores, uma turba de espíritos que tinha um chefe. E que este grupo estava agindo e interferindo diretamente na casa espírita. Só que este chefe do grupo conseguiu, porque tinha uma mãe muito dedicada, ele conseguiu ser resgatado pelo plano espiritual superior. E esta turba de espíritos ficou sem chefe. Eles fizeram uma reunião para procurar um chefe entre as entidades mais perversas da Terra, que passaram, que encarnaram na Terra e que fizeram calamidades enquanto estavam aqui vivos. E houve um dentre eles que se sobressaiu e que foi eleito um descendente de Gengis Khan, um ser que onde ele passava havia destruição e morte, que não tinha sensibilidade, que estava muito fechado no seu ódio, na sua raiva contra o Cristo. E esses espíritos ficaram com muita raiva porque o seu chefe fora resgatado por uma equipe em nome de Jesus que eles chamavam o Cordeiro. E eles tinham muito ódio de Jesus. E todo o trabalho deles era contra o que o mestre estava fazendo. Esse novo chefe teve então ideias de como fazer para prejudicar e atrapalhar os trabalhadores espíritas. E nesta assembleia ele expôs as suas ideias. Em primeiro lugar, eles iriam disseminar a loucura pela sexualidade. Os seres seriam tão estimulados pela sexualidade que iriam ficar transtornados, iriam ficar insaciados, iriam fazer loucuras, acabar com os lares, com as relações, estragando as amizades previamente combinadas. Tudo isso eles iriam fazer e iriam conseguir então o assédio, a fascinação sobre aqueles que estavam encarnados. Iriam estimular também o desejo pelo poder, para que as pessoas ficassem loucas para terem o poder de mando, para se sobressaírem. Estimular o poder pelo dinheiro, pelas necessidades materiais, para que saíssem pelo mundo trabalhando, buscando para terem a posse das coisas cada vez mais. E assim eles combinaram. Isso foi há algumas décadas atrás. Se nós pararmos hoje para pensar no que o mundo está passando, nós vamos ver que muitas dessas ações não ficaram restritas só a este grupo, que isso se tornou o grande objetivo da espiritualidade inferior: disseminar a loucura, disseminar o ódio, o orgulho, a ambição, a vaidade, a intriga, a perfídia nos vários relacionamentos, inclusive no casamento. Porque na medida que um casamento se desfaz, aquele núcleo fica desestruturado. E dizem-nos os espíritos, neste livrinho SOS Família, de Joana de Ângeles, todos os livros de Joana de Ângeles trabalham as nossas questões íntimas, não apenas em relação à família, mas as nossas questões individuais, porque a família é composta de cada um de nós. Dizem-nos os espíritos que nós nos tornamos responsáveis por todos aqueles que vieram para compartilhar do nosso núcleo familiar.
E se um casamento é desfeito e as pessoas sofrem porque estão de coração partido, porque não se conformaram, porque estão desestruturados de alguma maneira, essas pessoas que promoveram a separação serão responsáveis por toda a dor, por todo o sofrimento que os outros terão. Filhos que caem na droga, filhos que enlouquecem, seres que se suicidam porque foram largados, porque foram deixados. Nós, se ficarmos só com a opinião material, o que é que a sociedade nos diz? É claro que nós temos que procurar a nossa felicidade, a nossa satisfação, o nosso prazer, não somos obrigados a ficar com ninguém. A doutrina espírita nos diz que sim, nós não somos obrigados a ficar com ninguém. A doutrina espírita não nos proíbe nada, muito menos o divórcio. Aquilo que já está separado é preferível que se separe legalmente para que a pessoa tenha paz e prossiga na sua caminhada. Mas a doutrina espírita também nos ensina que tudo aquilo que nós semeamos, nós colhemos. E que somos responsáveis, sim, pela dor, pelo sofrimento que geramos ao outro. E que mais tarde, mais lúcidos, mais amadurecidos espiritualmente, pediremos para retornar, para refazermos a nossa caminhada junto àqueles que deixamos para trás. Todos nós estamos interligados energeticamente. E com relação à família, essa ligação é muito maior. Porque nós não estamos, por acaso, junto com ninguém. Divaldo, ele nos conta um caso que um determinado irmão nos Estados Unidos, quando ele foi fazer uma palestra, pediu a ele que ele relatasse, quando ele fosse fazer as palestras e nos seus livros, o caso que ele viveu, porque ele tinha muita dor em seu coração, ele aprendeu sofrendo muito e ele queria compartilhar da sua vivência pessoal com todos os irmãos da Terra, para que todos percebessem a importância e o compromisso, a responsabilidade pelo compromisso assumido. Ele era casado e o casamento dele já estava muito desgastado. Ele já estava casado há muitos anos, tinha um filho adolescente que estava prestes a ir para uma faculdade. A esposa andava meio arredia. Eles não tinham mais um contato íntimo e a vida deles tinha virado uma monotonia. E ele, diante disso, se envolveu com uma outra mulher. Certo dia, ele chegou para a esposa e falou para ela, pedindo o divórcio. Eu não aguento mais viver esta situação e quero pedir o divórcio a você. Ela se assustou. Por que você quer o divórcio? Está tudo bem, não existe problemas entre nós, não. Eu tenho outra pessoa. Eu não quero mais viver com você. Eu me apaixonei, estou sendo honesto com você. Muito bem. Ela, a princípio, ficou muito nervosa, muito angustiada e saiu da sala. Num outro dia, eles retornaram a conversar. E ela, mais calma, mais tranquila, pediu para ele: meu querido, nós vamos nos divorciar sim. Eu vou dar o divórcio amigável para você. Eu não quero nada. Nada de suas empresas, eu não quero nada do seu dinheiro. Não quero nada de você. A única coisa que eu te peço
é que você fique comigo mais um mês e que durante este mês você me carregue no colo, como sempre fazia antigamente, do nosso quarto de dormir até a sala para o café da manhã. Mas por que você quer uma coisa dessa? Não tem mais volta, eu não quero mais saber de você. Eu faço esse pedido porque eu gostaria que o nosso filho, daqui um pouco ele vai para a universidade, que ele levasse com ele boas recordações do nosso casamento. Ele não precisa saber que nós estamos passando por todo esse sofrimento. Logo mais ele vai ter que prestar exames. Eu quero que ele fique tranquilo, que ele faça esses exames com calma, sem preocupação. Ele relutou um pouco, mas aceitou. Afinal de contas, ele não ia precisar gastar nada, ele não ia precisar dividir os seus bens. Era um homem prático, vivendo para a vida material. E começaram, assim eles fizeram. Quando ele disse para outra mulher o que ele iria fazer com a esposa, ela achou muito ruim e disse que não aceitava uma coisa dessa, ela estava querendo reconquistá-lo. Ele falou, não se preocupe, não há a menor possibilidade que isso aconteça. E assim eles começaram, todos os dias, ele carregando ela no colo. O filho ficou feliz de ver aquela demonstração de carinho, de afeto entre os pais. E os dias foram passando. Lá pelo 15º dia, um pouco mais para frente, ele começou a sentir que a mulher estava mais leve, mais tranquila, olhava para ela já sem tanta raiva, olhava para ela até com um certo carinho. E eles continuaram nesse processo. Quando chegou quase o termo do combinado, ele percebeu que estava novamente apaixonado pela esposa. Que naqueles pequenos momentos, naqueles pequenos gestos que tinham feito naquele tempo em que estavam juntos, trocaram algumas palavras gentis, eles se reaproximaram e ele desejou ardentemente retornar para o convívio da esposa e percebeu que a outra foi apenas uma aventura, algo passageiro, um sonho, uma ilusão. Ele chegou para a amante e disse para ela que não iria continuar, que aquela aventura tinha acabado, que ele iria retornar porque descobriu que estava apaixonado pela esposa ainda. Ela então virou uma fera e ele descobriu que a mulher que ele achava que era muito calma, tranquila, sensual, era na verdade uma outra mulher, cujo comportamento estava longe, muito longe daquele ideal que ele havia sonhado. Antes de ir para casa, passou numa floricultura, comprou flores, fez um cartão, que iria carregá-la no colo para sempre, um cartão amoroso dizendo que a amava. Quando ele chegou em casa, estava tudo escuro, percebeu que ela estava deitada certamente em repouso, chegou pé ante pé na cama, sentou-se na cama, ela estava deitada de costas. Quando ele sentou com o peso do corpo dele, o corpo dela se virou e ele percebeu que ela estava morta, que ela havia desencarnado. E ela tinha deixado uma carta para ele, que naquele mesmo dia que ele pedira o divórcio, ela havia recebido do médico a notícia de que estava com câncer, de que ia morrer logo, e ele estava lhe dando aí cerca de um mês para ela. E que ela agradecia muito aquele tempo que ele deu para ela, aquele mês de convivência, de carinho, de aconchego. E foi isso então que transformou aquele homem materialista
que mais tarde veio a conhecer o Espiritismo e que através de Divaldo nos conta o seu caso para nos mostrar, e Joana de Ângeles, neste livro mesmo, SOS Família, nos fala que nenhuma relação está perdida, que essas relações podem ser reavivadas, que as emoções, que os carinhos podem ser reavivados, mas é preciso que um enxergue o outro, enxergue a necessidade do outro, porque até então, no nosso mundo, o que acontecia? Eram as mulheres que trabalhavam pelo casamento, não é assim? Elas se doavam inteiramente. Inclusive, uma das coisas que elas alegavam era a sensação de fracasso, porque tinham feito de tudo pelo casamento e o casamento não deu certo, a relação não melhorou. Eram subjugadas, tinham que aguentar caladas, quietas. Mas hoje em dia, diante do desenvolvimento da psicologia, diante dos conhecimentos que estão aí, na internet, em todos os consultórios que nós podemos estar frequentando, de psicólogos, de terapeutas, nós sabemos que uma relação pode ser reconquistada. Porém, quando não há mais jeito, quando o outro realmente não quer, nós temos que fazer esse movimento de libertação. Nós temos que libertar, porque ninguém é obrigado a caminhar conosco. Ninguém. Existe até um livrinho, um romancezinho, Ninguém é de Ninguém, que nos fala, que nos ensina muito bem isso. Ninguém é de ninguém. Ninguém pertence a ninguém. Porém, enquanto estivermos juntos nesse compromisso, levemos a sério esse compromisso. Porque esse compromisso não é só nosso, não é só para nós, não é só para o nosso prazer, não é só para o nosso deleite. O casamento não é para vivenciar uma fantasia. O que acontece muito hoje em dia? As mulheres se liberaram, estão trabalhando, são donas do seu próprio nariz e estão vivendo para não se ferirem, para não se magoarem tanto, estão vivendo a mesma fantasia dos homens, tendo relacionamentos diversos, buscando ambientes que não são compatíveis com a moralidade, procurando se igualar nos direitos dos homens, mas continuam intimamente com a fantasia do príncipe encantado, do casamento. As meninas vão morar com os namorados, são os namoridos, mas ficam ansiando para serem pedidas em casamento, para terem aquela fantasia. Que as relações amadureçam, sim. Nós sabemos que o modelo antigo, hoje em dia, precisa ser repensado e já está sendo repensado pelas leis, que asseguram até mesmo aquelas relações que não são feitas através do matrimônio, garantias para o homem, para a mulher, para os filhos. Mas nós não podemos ficar só com a visão material. Nós temos que ter a visão espiritual. Nós não estamos aqui na Terra para vivermos uma vida de prazeres, porque se assim pensarmos, sem responsabilidade, sem maturidade espiritual, o que nos acontecerá? O que nos espera? Certamente arrependimentos, frustrações, dores, solidão. E nas novas oportunidades reencarnatórias, com certeza, de alguma forma, teremos que reparar todos aqueles processos emocionais que deixamos pendentes pelo caminho. A responsabilidade não é só da mulher. A responsabilidade é dos dois. Não existe mais um papel definido do homem e da mulher. Os dois
em igualdade, precisam entender o que a vida e o mundo espiritual esperam desse relacionamento. Daí a importância do espiritismo nas nossas vidas, assim como de todas as religiões, porque também em outras pesquisas aparece que as pessoas que têm religião têm uma tendência a terem os seus relacionamentos mais duradouros. Por quê? A religião nos traz maturidade, compreensão, resignação, renúncia. Não existe libertação sem renúncia. Cada um de nós passa por dores e sofrimentos. Cada um de nós gostaria de ser amado. Cada um de nós gostaria de viver um amor pleno nessa vida, independente da idade. Cada um de nós quer ter pessoas ao seu lado. Ninguém quer sofrer, principalmente essas interferências espirituais, que são os processos obsessivos, as influências, que nós atraímos pela nossa maneira de pensar. Porque antes da separação, relembrando, antes da separação física, houve a separação mental e emocional. E é neste momento em que as coisas estão ainda no âmbito do pensamento que nós temos oportunidade de mudar o foco, de acabar com essas interferências espirituais, de nos tratar, de olhar o outro com outros olhos, de fazer ao outro aquilo que eu gostaria que me fizesse, de perceber-se e perceber o outro. E assim a doutrina espírita nos ajuda, porque ela nos dá todas essas ferramentas, todos esses instrumentos, sem contar o que nós recebemos aqui, num momento como este, num momento de verdadeiro tratamento espiritual. Quando nós entramos na casa espírita, ainda que durante o dia, não tem passe, não tem atividade, não tem doutrina, mas nós entramos na casa ansiosos, com o coração pesado e ficamos sentadinhos, pensando na vida, orando, nós já estamos recebendo o tratamento espiritual dessas equipes que estão sempre a postos para nos receber. Mas e nós? Estamos percebendo esses movimentos? Estamos nos percebendo e percebendo as nossas vidas? Cabe a cada um refletir. O que é feito daquilo que pensamos? O que é feito daquilo que estamos fazendo, daquilo que estamos plantando, daquilo que estamos semeando? O que estamos fazendo das nossas vidas? Qual a nossa responsabilidade perante aqueles que estão ao nosso lado? Vamos levar essa reflexão para casa. Vamos pensar um pouquinho mais. Se eu estou sozinho, se eu estou infeliz, se eu estou triste com alguém, vamos refletir o que foi que eu fiz para passar por esse sofrimento. E se eu não lembro, certamente a doutrina me ajuda a refletir sobre isso. Em algum momento eu fiz alguma coisa, porque ninguém passa por nenhuma experiência sem merecer ou sem precisar. Que Deus nos abençoe a todos, meus queridos irmãos. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos vocês.